vai fazer primeiro uma visita, fazer uma reunião, que aí tem também uma preocupação em relação à saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Então essa reunião tem duas conotações, claro, essa a crise da imagem do Brasil, mais a questão da relação do Brasil com a Grã-Bretanha. E a partir daí vamos pensar com calma, né, uma primeira visita, essa é a vontade da bancada do agronegócio, uma primeira visita ao Parlamento Europeu, mas acho que antes disso nós temos que organizar de forma bem clara a nossa pauta, o que a gente votou, o que a gente pretende votar, qual é o nosso objetivo para que essa viagem possa ser uma viagem produtiva e de aproximação dos nossos parlamentos de toda a América do Sul com a União Europeia, já que o Brasil e o Mercosul fecharam um acordo e a gente precisa que os parlamentos também estejam próximos. Como o Brasil é um sistema presidencialista, né, o parlamento brasileiro ele sempre participa no final das negociações, né? Geralmente nos países parlamentaristas é diferente, então a gente precisa que o parlamento brasileiro também tenha uma relação mais próxima e deixe mais claro para a sociedade qual é a nossa agenda, que a nossa agenda não vai, né, de forma nenhuma contra a preservação do meio ambiente e a preservação da floresta amazônica. Presidente, a última pergunta outra questão. Em relação ao pacote anticrime, queria comissão especial, vai direto para o plenário? Não sei, vamos ver. E a PEC 27 da Serra Vindicatória vai ser? Não vou instalar a comissão. Não está na hora. Ontem teve uma Eletrobras, decidiram se manda um projeto novo, se usa um projeto novo. Você tem que perguntar ao governo, mas é uma apresentação importante. Eu acho que os parlamentares, eu pedi que o governo, que o presidente da Eletrobras fizesse essa apresentação para as bancadas, para que a gente compreenda, né, aonde nós chegamos hoje com o sistema Eletrobras, né, o que está inviabilizando um volume maior de investimentos para a Eletrobras, né, e que estrutura que foi construída ao longo dos últimos anos, né, nada diferente do que foi construído também no serviço público, na administração direta. A gente precisa compreender que não há nenhum problema na relação nossa, nem na valorização dos funcionários da Eletrobras ou os servidores do governo federal. O problema é que cada dia que passa a gente está tendo menos recursos para investimento e todos os recursos do Estado brasileiro estão indo para pagamento de pessoal e aposentadorias. E a sociedade está sendo preterida em relação àquilo tudo que paga de impostos. Então nós temos que ter coragem de enfrentar essa agenda, o tamanho do Estado, os gastos públicos. Nós só vamos voltar a investir como a sociedade espera do governo federal, dos estados e municípios, se a gente tiver a primeira coragem de enfrentar as despesas públicas, né? Então não tem jeito. E a Eletrobras também é um exemplo de como ao longo dos últimos anos, né, a estrutura da empresa foi construindo benefícios legítimos, que foi construído de forma democrática, mas que geram uma falta de condição pela estrutura que gerou, de capacidade de investimento da empresa, né, e de própria valorização da empresa em relação ao mercado de capitais brasileiro. Presidente, ontem houve uma sinalização. Não sei. Não sei, tem que perguntar a eles. Eu não quero dar uma notícia que de repente eles vão desmentir. Ontem teve uma sinalização sobre prioridade da reforma administrativa. Como que isso fica em relação à reforma tributária? Não, sabe o que acontece? Não, a reforma tributária já está andando, não é isso, nas duas casas. A questão é que as pessoas têm muita expectativa que em algum momento a decisão do governo federal e do parlamento será a redução de impostos. Mas ela só vai existir se a gente aprovar um novo Estado, uma nova administração de recursos humanos no Estado brasileiro. Não adianta, a Previdência leva 14% do PIB, né, os funcionários, o funcionalismo leva 13%, juros leva 6%, 33% do PIB foi embora. Em troco de quê? Em troco de continuarmos sem hospitais, sem segurança, sem escola para crianças de 0 a 3 anos. Então a gente precisa tomar uma decisão, a política precisa decidir se vai manter um orçamento que apenas paga as atividades de meio ou se vai querer ter um orçamento que volte a investir na transformação da vida das pessoas no país.